Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Eu sou a Mônica e hoje nós vamos falar sobre deixar o passado para trás. Recentemente eu estive assistindo o filme Up, Altas Aventuras e comecei a pensar sobre a importância de deixar o passado para trás para construirmos novas memórias. Up, Altas Aventuras conta a história de Carl Hooks. Como é que é? Não, Frederick. Carl Fredericks é o menininho que acompanha ele nas aventuras. Ele decide realizar o sonho da sua falecida esposa, ir para as Cataratas do Paraíso, na América do Sul, e enche milhares de balões e coloca na casa, e a casa vai assim. Ele deseja superar a dor, superar esse momento, então ele vai atrás de novas aventuras. No entanto, ele leva a casa com ele. E a casa é repleta de memórias da Ellie. Ele se comunica com a casa como se ele estivesse se comunicando com a Ellie. E, ou seja, ele decide começar uma nova vida, uma nova aventura, tendo como base, como referência o seu passado. O seu passado está guiando ele nesse momento. E Russell, que é um menininho que vai com ele está à procura de um novo distintivo. E aí depois a gente descobre que por trás dessa busca por esse distintivo que falta, ele esconde a falta que sente do pai ausente. Luta contra essa amizade, né? Ele não está aberto a se Não tinha o que conectar. fazer, só tava os dois no ar. Sim, Eles ficam um bom tempo voando, né? sim. E aí, quando chega lá, depois de várias coisas acontecendo, ele encontra um herói, uma figura de herói do passado dele, que viveu a vida inteira nessas, não sei o As nome lá, cataratas. cataratas do Paraíso, à procura de uma ave para provar que anos atrás ele estava falando a verdade. Ou seja, ele viveu a vida inteira preso no passado para tentar provar que anos atrás ele estava certo. E eu vejo muitas pessoas, sabe aquelas pessoas que vivem dizendo assim que superou um término, mas está sempre dizendo que superou o Tá término? sempre arrumando uma namorada parecida com a anterior. Exatamente. E até nas conversas está falando assim, nossa, eu já superei, fulano de tal. Tipo assim, a pessoa, se ela tivesse superado realmente, ela não estaria falando que ela superou. Você entende? Então, assim, de viver muitos anos da vida preso em uma história, numa coisa passada. E aí vai. Esse cara acaba virando o vilão da história, porque a Ave é justamente o Kevin, amigo deles, do Russell. Chega um momento em que o Carl Fredericks, o Sr. Fredericks, ele consegue deixar a casa exatamente onde ele queria. Gente, é muito engraçado ver todo esse momento, esse percurso deles levando aquela casa e caminhando, carregando essa casa, sabe? Aí você vê bem assim, Literalmente carregando a casa nas costas, né? sim, tipo, carregando o passado. A casa ela simboliza muito isso, o passado, a Ellie e tal. E aí, quando ele consegue fixar a casa no exato lugar que ele queria, ele percebe que ele não tá feliz. Ele senta lá bonitinho na cadeira que ele sempre sentou, e do lado tá a cadeira que a Ellie sempre sentou, e ele percebe que ele não está feliz. E aí ele decide olhar o álbum de fotografias, o álbum de aventuras, que é um álbum que fica bem exposto no filme inteiro. Pra ele tava incompleto o álbum, né? Sim, e pela primeira vez ele decide olhar o álbum por inteiro. Quando ele vai folhear o álbum, ele percebe que a Ellen preencheu todo o álbum com vários momentos deles dois juntos, com várias aventuras que eles viveram juntos. É um momento tão bonito, eu achei tão lindo, porque assim deixa muito claro que apesar deles não terem vivido essa aventura, a qual ele se culpava por não ter proporcionado a ela esse momento, essa aventura.
E não pôde proporcionar porque sempre aparecia um imprevisto, né? Eles Sim. tinham um cofrinho que eles, quando eles casou, eles começaram a juntar. É spoiler, né? Mas foda-se. Não, mas eu já avisei que tem spoiler. Tem um potinho que eles estão guardando as moedinhas para eles conseguirem fazer essa viagem. Assim que eles se casam, eles começam a guardar. Só que aí vai mostrando que aí acontece um imprevisto, eles vai, quebra o potinho e usa o dinheiro. Aí outra coisa, quando o potinho tá quase cheio, acontece mais um imprevisto. E assim a vida foi passando. E às vezes por isso que ele se culpa, né? Porque todas as vezes que eles estavam juntando. Primeiro que no início do filme mostra que a ideia de juntar pra ir pra esse lugar foi dele. Uhum. E era um sonho dos dela. dois, né, também. Porque ele Acho também que era gostava. um sonho dela de infância. Lembra que ela chega lá pra mostrar o álbum pra ele. Mas ele também era fã, ele andava com óculos. Nossa, só que ele era medroso. Ela que era aventureira, né? A personalidade mais extrovertida. Sim. Quando ele folheia o álbum, ele percebe que apesar de todos esses imprevistos, eles foram muito felizes. Porque ela completou o álbum com um monte de memórias marcantes. Ela agradece pelas aventuras que eles viveram juntos e diz, agora vai viver a próxima. Aí eu achei tão bonito esse momento. E aí ele percebe, ele entende toda aquela situação, ele entende que não precisa daquela culpa, ele se liberta da culpa de não ter proporcionado isso para ela, e ele vê que não faz sentido que ele fique apegado à casa, aquelas coisas como se fosse a Ellie, porque ela não tá ali mais, aquilo não é ela, toda aquela lembrança, aquela mobília era muito importante para ele, e ele vai jogando tudo pra casa ficar leve, pra ele voltar e salvar o Russell, o Doug e o Kevin, e aí vai. E quando chega lá e ele vive toda aquela aventura, e é bem interessante todos os momentos, mas não dá pra falar todos, mas aí depois dele viver toda aquela aventura, ele acaba deixando a casa ir, porque ele percebe que a casa não é mais tão importante assim. E quando a casa vai, quando ele deixa o passado para trás, ele está aberto para viver novas aventuras. E aí ele vive esses novos momentos com o Kevin, que estava com o Russell, que sentia falta de um pai, que tem um pai ausente, uma família ausente, e aí ele supre esse papel de avô, mas também de um grande amigo. Eles adotam o Doug e vivem várias aventuras. E uma coisa super interessante que eles discutem no meio do filme, assim... O Doug é um cachorro, viu, gente? Não sei se ela falou. Mas uma coisa interessante, não sei se você lembra, que eles falam sobre os momentos mais simples e chatos serem os mais importantes. Sim. Dependendo de com quem você está. Porque o que vale, de fato, é a presença da pessoa, é você compartilhar os momentos com as pessoas. E às vezes vai ser ficar olhando os carros e contando, vendo as cores, assim, não é nada extraordinário, mas é a presença de alguém que você ama e que te faz bem, sabe? Que faz o momento ser marcante. Deixar o passado para trás... Vem, gente, você está prestando atenção? Deixar o passado para trás não significa esquecer o passado. Isso para coisas boas, as lembranças boas que a gente vive com as pessoas, mas também com as coisas ruins que vão acontecendo com a gente. Porque às vezes a gente fica preso a um passado, a um momento passado, porque a gente foi magoado, a gente foi ferido, e às vezes a gente não quer deixar aquilo passar, porque a gente às vezes tem dificuldade de liberar o perdão, que perdão também não é dizer para a pessoa, legal que você fez isso comigo, eu superei, não, é você liberar a pessoa, entender que você não pode mudar o passado, que você não pode fazer com que determinadas coisas aconteça ou não aconteça, e que você pode aprender com esse passado, entende? Hoje, talvez, devido a certas coisas, hoje você se tornou uma pessoa mais observadora,
Você não vai deixar que isso aconteça novamente, nem com você, nem com outras pessoas. Você aprendeu e viu que não deveria ter falado isso, ou não deveria falar certas coisas em determinados momentos. E aí você não vai repetir isso. Você entende? Eu acho que é um ato de autocompaixão e de autolibertação. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. A questão de se perdoar também, né? Não só de perdoar o que os outros fizeram, mas perdoar o que você não conseguiu fazer. Perdoar você mesmo é uma coisa que eu acho que é até mais difícil do que perdoar os outros, né? Assim, eu não fiz isso, eu poderia ter feito, tal. Porque sempre que a gente tá preso no passado, não é por memórias boas, sempre é por memórias ruins, né? Mas é mudar o olhar, né? Em vez de você ficar olhando para o lado negativo das coisas, você vai olhar para o lado positivo, olhar o tanto de momentos felizes que você teve, o tanto de coisa boa que você aprendeu. Sim. E não o que você deixou de aprender, o que você não fez. Eu acho que e é o mesmo processo de olhar e entender. Tem uma coisa interessante que eu vi ontem no Nós da Questão, o Marcos Lacerda, né, o nome dele. Ele estava falando que às vezes você não deixa o passado para trás, a questão do meu passado me condena, porque você já se condena. Então, às vezes você viveu uma situação, uma relação que era ruim, abusiva e tal, e você se permitiu viver muitos anos com aquilo porque você acreditou que merecia aquilo, você estava se castigando. E às vezes quando isso passa, você fica com aquela dor, com aquela culpa, ou às vezes um ressentimento, porque você acredita que você merece isso. É um jeito de se punir. Você se puniu por muitos anos vivendo uma determinada situação e agora que não está vivendo isso mais, você se pune se culpando ou tendo vergonha de determinada coisa, sabe? É um jeito de se castigar. E aí perceber por quê. O que é que tá fazendo a gente ficar preso nisso? O que tá fazendo eu querer me castigar de tal forma, sabe? Eu achei interessante ele falar isso. Mas é isso, gente. Assistam o filme. Muito bom. Vale a pena acompanhar. Vale a pena refletir sobre. Se inscreve no canal. Eu não falei, gente. Antes de você se inscrever no canal.